Graça e paz, irmãos. Muito feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez para fazer aquilo que amamos, compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos na Escola Bíblica Recomeçar, trabalhando vários assuntos ao longo desse primeiro semestre de 2025. Falamos sobre a soberania de Deus e falamos também sobre a responsabilidade cristã. E depois, logo em seguida, tratamos de um assunto muito importante para todos nós, que é o crescimento espiritual. Gastamos aí bastante aulas falando desse tema tão importante. E agora, depois de trabalharmos a respeito desses temas, estamos agora mudando de nível, mudando de fase, estamos entrando numa outra era, num outro espaço, numa outra área, para falar sobre disciplinas espirituais. Eu queria convidar você para vir com a gente no estudo dessa matéria tão importante. E hoje eu estou aqui com você, quero aqui dedicar esse tempo para refletirmos sobre um texto bíblico muito importante, aqui no livro de Colossenses. Eu separei esse texto para nós meditarmos aqui. Hoje eu quero convidar você para entrar comigo dentro da palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 1, e eu vou ler com vocês apenas dois versículos, o versículo 9 e o versículo 10. E nós vamos refletir sobre esses textos e tirar deles algumas lições para a nossa vida espiritual. Vem com a gente. O texto diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Vou repetir, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e em todo o entendimento espiritual. E oramos também para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aqui, nesses dois versículos que nós acabamos de ler, Paulo nos dá, assim, pérolas, sabe, verdades e profundas na palavra de Deus que são importantes para mim e para você. A primeira coisa que ele diz no versículo 9, ele começa a dizer assim, por essa razão. Qual razão? Nós temos que nos perguntar. Teríamos que ler os versículos anteriores. Se você ler, você vai entender que Paulo escreveu a carta aos Colossenses por causa de notícias que ele recebeu daquela cidade. Epáfras, que era um fiel ministro do Evangelho, foi visitar Paulo enquanto ele estava preso em Roma. E ele levou notícias de que a igreja de Colossos estava marchando na fé. Era uma igreja que estava caminhando, sendo ali firmada a rocha. Epáfras trouxe boas notícias para o apóstolo Paulo, e Paulo estava preso. Embora Paulo nunca tenha ido pessoalmente, os irmãos da igreja de Colossos, segundo os relatos bíblicos, nunca chegaram a ver Paulo presencialmente. Mas, mesmo assim, a igreja de Colossos, que era pastoreada por Epáfras, essa igreja crescia no conhecimento e na graça, estava marchando, fortalecida na fé. E Epáfras vai visitar Paulo e leva essas notícias. Olha, Paulo, a igreja está marchando, está prosperando, os irmãos estão caminhando, firmes na fé, estamos caminhando. E Paulo, ao receber essas notícias, ele decide escrever uma carta. Por essa razão, ele escreve essa carta e esse texto que nós acabamos de ler. Pelo fato dele ter recebido boas notícias da igreja de Colossos, ele escreve assim, por essa razão, nós, Paulo e seus companheiros, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Ao receber uma boa notícia da igreja de Colossos, Paulo tomou a decisão. Paulo começou a orar por esses irmãos. Irmãos, nós temos que entender essa verdade. Geralmente nós temos a tendência de iniciarmos e de fortalecermos uma vida de oração quando as coisas estão indo mal. É ou não é? Quando as coisas dão errado. Quando o dia chega, um dia mal chega. Quando a má notícia nos alcança. Quando acontece algo que extrapola e que sai daquilo que nós tínhamos planejado, aí
a gente começa a buscar a Deus em oração. Mas a Bíblia não ensina isso. O apóstolo Paulo tinha recebido boas notícias da igreja de Colossos e ele tomou a decisão de começar uma vida de oração por essa igreja. E olha o conteúdo da oração. Ele diz assim: nós não cessamos de orar por vós e de pedir. Além de orar pelos irmãos da igreja de Colossos, ele também começou um período de clamor e de pedir algo para Deus em favor dos irmãos que já estavam indo bem. E o que será que ele pediu? Olha só. Ele pediu, na verdade, 3 coisas que são fundamentais e que não pode faltar na sua vida e nem na minha. A primeira coisa que ele pediu, para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Irmãos queridos, a Bíblia diz que você pode estar até indo bem. E a igreja de Colossos realmente estava indo muito bem. Mas Paulo, mesmo tendo recebido aquelas boas notícias, ele começou a clamar a Deus e pedir para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso significa dizer, irmãos, que por mais que as coisas estejam boas, sempre há espaço para crescermos na compreensão da vontade de Deus. O fato de estar tudo bem não significa que você já atingiu tudo que tinha para atingir. O fato de todas as coisas estarem indo bem é apenas um sinal de que agora é hora de você avançar na compreensão mais profunda ainda da perfeita vontade de Deus. Paulo fez isso. Eu vou orar para que esses irmãos da igreja de Colossos venham a ser cheios. Irmãos, olha só a figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa. Eu estou orando para que vocês sejam cheios. Eu vou repetir. Eu estou orando para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Não apenas de um conhecimento superficial, entende? Paulo está querendo ir além desse saber superficial da fé, que hoje em dia é o que quase todo mundo tem. Paulo está querendo incentivar você e eu a irmos um pouco mais fundo. Ele quer que nós, como igreja, sejamos cheios do pleno, olha só, do pleno conhecimento de quê? Da vontade. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprofundar, é na compreensão daquilo que Deus quer. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos, porque estamos investindo muito tempo e muito esforço para focarmos e darmos ênfase naquilo que nós queremos. É ou não é? Mas a Bíblia nos diz que nós temos que ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É ou não é? Então está na hora, ou talvez o momento seja oportuno, para nós deixarmos de lado um pouquinho aquilo que nós queremos, entende? E buscarmos a vontade de Deus, buscarmos a entender e a compreender aquilo que Deus quer. Uma boa pergunta para esse século: o que Deus quer? É um bom tempo para esse tempo que nós estamos vivendo e para essa geração. O que Deus quer para hoje? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Temos que pensar um pouquinho sobre isso. E o que eu acho interessante é que Paulo entende que a compreensão desse querer, da compreensão dessa vontade de Deus, ela é possível por meio da oração. A oração ela é poderosa, irmãos. É por meio da oração que nós podemos acessar a vontade de Deus. Muito mais do que o estudo bíblico, e é fundamental, é indispensável, mas além de estudar aquilo que Deus já está revelado na sua palavra, nós temos que orar. Existe algo em Deus, existe algo da vontade de Deus que só pode ser descoberto por meio da oração. Entende, irmãos? É tempo de iniciarmos uma vida de oração em Deus, se é que nós queremos crescer no conhecimento da vontade de Deus e do seu pleno conhecimento. Eu quero convidar você a entrar nesse texto comigo. Paulo está orando para que os irmãos sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A segunda coisa que ele ora é em toda a sabedoria. Então não é só o pleno conhecimento.
mas também tem que avançar no sentido de construirmos sabedoria. E na terceira coisa, estamos orando para que vocês também sejam cheios de entendimento espiritual. Em algumas versões aparece, não essa palavra, aparece a palavra discernimento, mas é a mesma coisa. Irmãos, então, aqui temos três coisas pelas quais Paulo orou em favor dos irmãos de Colossos, que é o pleno conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria de Deus e o discernimento, a inteligência espiritual, essa capacidade de entender esse entendimento. Irmãos, não são três coisas que a oração possibilita. Uma pessoa que não caminha nesse lugar de oração, sabe, essas três coisas se tornarão quase impossíveis. Uma vida sem oração fecha as portas da sabedoria, fecha as portas do discernimento e fecha as portas do conhecimento da vontade de Deus. E aí ficaremos apenas com a nossa vontade, o que, na verdade, não é suficiente. Então, eu quero te convidar a entender aquilo que Paulo está nos orientando. Se você quer crescer e ser um crente fortalecido, um crente maduro, irmãos, acrescente na sua vida de fé a prática da oração. E comece a clamar a Deus essas três coisas. Senhor, me revela a sua vontade. Deixe-me ver, deixe-me tomar conhecimento, revela-te a mim. Irmãos, se fosse possível descobrirmos a vontade de Deus por outro meio, você acha que Paulo oraria? Se fosse possível descobrirmos a vontade de Deus, sabe, por um raciocínio lógico. Se fosse possível a nós, meros mortais, descobrir a vontade de Deus por uma reflexão filosófica, você acha que não teríamos descoberto? O que Paulo está querendo dizer, irmão, é que o segredo na mente de Deus só é revelado para aqueles que têm intimidade com Ele, por meio da oração, que é uma disciplina importante. Entende? Então eu quero te incentivar, em nome de Jesus, você que tem no coração esse desejo, essa vontade de crescer em Deus. E se hoje ainda, de maneira simples e singela, hoje ainda, a prática da oração na sua vida, e você é o que vai ver, o que vai acontecer. Os céus serão abertos, sabe? A graça de Deus vai te encontrar aí nos seus secretos. E muito de Deus será revelado a você. Ainda mais no versículo 10, olha só o que Paulo diz. Porque ele vai revelar agora a meta, ou o segundo propósito de sua oração. No versículo 10 ele diz assim, e oramos também, e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Além de orar a Deus pelos irmãos da cidade de Colossos e pedir para que eles fossem cheios do pleno conhecimento, da sabedoria e do discernimento espiritual, Paulo ora ainda por mais uma coisa. Ele ora para que os irmãos possam andar. Pode trocar a palavra andar aí por viver, é a mesma coisa. Paulo está orando, eu oro para que vocês vivam. Não de qualquer jeito, mas vivam de uma maneira que agrade a Deus. O texto é claro, e oramos para que possais andar dignamente. Irmãos, olha, eu acho extraordinário isso. Eu amo a palavra de Deus. No versículo 9, ele ora pedindo a Deus coisas espirituais, sabedoria, discernimento, visão da vontade de Deus. Mas no versículo 10, ele pede para que os irmãos andem dignamente. Então você percebe aqui uma relação profunda, indestrutível, clara, entre a vida espiritual de uma pessoa e a sua vida prática. Quem conhece a vontade de Deus, quem já foi introduzido no universo da sabedoria de Deus e possui discernimento do Senhor dado por Ele, a consequência de ter recebido essas três coisas é que isso desembocará. Isso vai afetar de maneira direta na sua forma de andar. Entende? É fácil a gente perceber quem passou por esse processo. Sabe por quê? Porque a vida dessa pessoa testemunhará
a respeito desses fatos. Quem recebeu essas coisas vive de modo diferente. De que maneira? Ele vive de maneira digna. Ele anda de maneira digna diante do Senhor. É fácil de reconhecer, irmãos. É fácil. A nossa forma de viver é a prova incontestável do estado da minha alma. Os meus atos, a minha conduta, o meu caráter prova quem eu sou. Entende? Então Paulo aqui está dizendo, eu oro para que através dessa sabedoria, através desse discernimento e através da plena compreensão da vontade de Deus, vocês sejam capacitados por Deus a andar de maneira digna diante do Senhor. Fazendo o quê? Olha lá, o texto diz assim, primeiro, agradando-lhe em tudo. Em que eu devo agradar? Alguns irmãos aqui da igreja, às vezes nos aconselhamentos, vêm nos perguntar e dizer assim, em que eu devo agradar a Deus? Tá respondida a pergunta, né? Aí, nós temos que agradar em tudo. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Nós precisamos agradar a Deus em tudo. Segunda coisa, frutificando em toda boa obra, dar frutos. Irmãos, para que você quer conhecimento? Para que você quer saber a vontade de Deus? E para que você quer sabedoria? E para que você quer discernimento? Para dar frutos. Entende? A razão pela qual Deus concede essa graça aos seus filhos é para que eles sejam frutíferos. E não para nos transformar em astros. Entende? Não é para isso. Nós recebemos essas coisas dadas por Deus por meio da graça, para que através delas nós possamos viver dignamente diante do Senhor, agradar-lhe em tudo. E em terceira coisa, dar frutos, frutificando em toda boa obra. É isso aí. E tem mais uma coisa pela qual Paulo conecta aqui nesse texto. Ele diz assim, além de frutificar em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uma das consequências, irmãos, de nós entrarmos nesse lugar de oração que Paulo está querendo nos ensinar aqui e pararmos de ficarmos acomodados porque as coisas estão indo bem. Não, está tudo bem, estamos avançando em Deus, amém. Não, queremos ir além. Nunca estamos, vamos dizer assim, prontos. Temos que crescer e avançar. E aqui Paulo está querendo nos incentivar a crescer. Eu acho extraordinário isso, porque as notícias que Epáfras tinha levado para ele é de que a igreja de Colossos estava indo de lá a todo vapor. Estava indo muito bem, pá. Obrigado. Mas Paulo ora e fala para essa igreja, é tempo de crescer. E eu fico assim pensando, sabe? Muitos de nós já se acomodou. Muitos de nós já está acomodado, achando que já chegou no limite. Não, há muito para crescermos juntos ainda. E Paulo dá-nos essa lição extraordinária, que esse crescimento, que ele chama de crescimento no conhecimento de Deus, ele é possível se nós estivermos agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra, vivendo, sabe, debaixo desse lugar de oração. Sabe, são 2 versículos apenas, são 2 versículos, são muito poucos da palavra de Deus. Mas nesses 2 versículos fica evidente, fica claro, sabe, irmãos, o poder da oração. Eu não sei em que estado e que nível você está, mas uma coisa eu garanto, mediante o Evangelho, se você começar a buscar a Deus em oração, no mesmo nível você não fica. Você vai crescer. Eu tenho certeza disso. E eu quero te incentivar aqui hoje, em nome de Jesus, já encerrando essa palavra. Assim, inspirado por esse texto bíblico, nós queremos te incentivar a fazer 2 coisas. Busque a Deus no mundo do Espírito, mas busque a Deus também para interferir na sua vida prática. Entende? Comece uma vida de oração, comece a entrar no secreto, comece a construir esse ambiente de intimidade com Deus na sua casa. Sabe, aqui na igreja nós temos uma disciplina que se chama APO, que é adoração, palavra e oração, e jejum também, APOJ. Nós queremos incentivar você que é membro aqui da Recomeçar e você que é aquele que nos reside e que nos assiste,
pratique essas disciplinas, sabe? E a consequência da prática delas é que a sua intimidade com Deus se aprofundará. E como consequência desse relacionamento pessoal com Cristo, sabe, virão sobre você essas bênçãos. Sabedoria, discernimento e pleno conhecimento da vontade de Deus. Coisas estas que reunidas vão transformar a sua maneira de viver. E você será uma bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a sua atenção, que você que esteve conosco até aqui, e quero deixar aqui um convite. Você que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, aqui na comunidade cristã e começar, nós temos o departamento de ensino, que é a escola bíblica, e você está convidado para se unir a nós. Todo domingo, às 7h30 da manhã, estamos aqui na igreja para servir você e juntos crescermos na graça e no conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção.